Eu sei que nesse momento, por todas essas situações que a gente está passando no mundo todo, Io so che in questo momento, per tutta la situazione che stiamo passando tutti, que envolve a nossa vida, né? A nossa questão física, como saúde, a nossa questão financeira, che ha a che fare con la nostra vita, con la nostra salute, la nostra situazione finanziaria, as interrogações que estão à nossa frente quando a gente olha para o dia de amanhã, que ainda não é claro. tante volte quelle domande che ci troviamo davanti a noi per il giorno dopo, che non è chiaro. Muitas vezes a gente, sem enxergar aquilo que está à frente, a gente recebe uma palavra no nosso coração. Molte volte prima di arrivare lì a quello che c'è davanti a noi riceviamo una parola che è nel nostro cuore. E talvez não só uma palavra, mas um conceito, ou uma ideia, uma frase. Tante volte non solo una parola, ma un concetto o una frase, Que fala sobre o não entender. ma che parla sopra al non capire. E talvez diante da situação que nós estamos vivendo, que particularmente você está vivendo agora, você não está entendendo. E tante volte di fronte a queste cose che stiamo vivendo, che tu magari stai vivendo, tante volte non comprendiamo. E muitas pessoas nessa hora na nossa sociedade não estão entendendo aquilo que está acontecendo. E molte persone in questo momento nella nostra società non stanno comprendendo quello che sta E o succedendo. não entendimento vem quando as coisas fogem ao nosso controle. E il non intendimento avviene quando le cose non sono più sotto il nostro controllo. E esse texto que eu quero repartir com vocês está em Provérbios capítulo 3. E questo testo che voglio condividere con voi si trova in Proverbi capitolo 3 Eu vou ler a partir do versículo 5. e voglio leggere a partire dal verso 5. Sim. Eu vou ler primeiro todo em português, depois o David lê em italiano. Io leggerò prima in portoghese e poi Davide dopo leggerà in italiano. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abre junto comigo Provérbios capítulo 3, versículo 5. Se tu hai la tua Bibbia lì, apri insieme a me Proverbi capitolo 3 versetto 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele te trará uma orientação por onde você deve andar. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos seus ossos. Honre ao Senhor. Ele termina esse texto que eu destaquei. Honre ao Senhor com todos os seus recursos. Amém? Amen. O Senhor diz no seu texto, na sua palavra. Dio dice nella sua parola: Eu vou deixar você ler em italiano primeiro. confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare saggio da te stesso, temi il Signore e allontanati dal male. Questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa. Onora il Signore con i tuoi beni. Amém. Amen. Esse texto fala sobre honra, sobre temor Questo testo parla sull'onore e sul timore e fala sobre confiança. e parla anche sulla fiducia. É o que o Senhor está te chamando nessa hora a exercer diante dele. È quello che Dio ti sta chiamando ad esercitare davanti a Lui. Confia, Confida, teme temi e o honre. e onora. E essa é uma oportunidade que nós temos de honrar o Senhor com os nossos recursos. E questa è un'opportunità che noi abbiamo di onorare il Signore con le nostre finanze. E nós vamos fazer isso com esse entendimento nessa hora. E noi vogliamo fare questo con questa consapevolezza in questo momento. Amém? Amém. Boa noite, igreja. Buonasera Chiesa, Tudo bem com vocês? come state? É uma alegria muito grande estar aqui hoje. È una gioia molto grande stare con voi adesso. Vamos poder estudar, conhecer um pouco mais o Senhor juntos nessa noite. Abbiamo l'opportunità di poter conoscere un pochino in più il Signore in questa serata, Ouvir aquilo que Ele quer nos falar. Amém. ascoltare quello che Lui vuole dirci. Então eu quero te convidar por um instante mais que você agora
Quindi io voglio invitarti ancora per un momento adesso, se coloque diante da presença de Deus mettiti davanti alla presenza di Dio e vamos orar. e preghiamo. Espírito Santo, Spirito Santo, obrigado pela tua presença. grazie per la tua presenza. Senhor, tudo aquilo que nós queremos nessa noite Tutto quello che noi vogliamo questa sera é ouvir a tua voz, è ascoltare la tua voce, é receber o que o Senhor quer nos dar. è ricevere quello che il Signore vuole darci. Nós temos fome de ti Abbiamo fame di te e nós te damos toda a permissão, Espírito Santo, e noi ti diamo tutto il permesso, Spirito Santo, toda a autoridade, tutta l'autorità, toda a liberdade tutta la libertà sobre as nossas vidas sopra le nostre vite nessa noite. in questa sera. Fala conosco. Parla con noi. Nós precisamos ouvir a tua voz. Noi abbiamo bisogno di ascoltare la tua voce. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Noi vogliamo udire la tua voce. Te peço, Espírito Santo, Ti chiedo, Spirito Santo, em tocar cada coração, cada mente nessa noite, di toccare ogni cuore e ogni mente questa sera. que for atingida pela tua palavra. Che possano essere proprio, Signore, prese dalla tua parola. Eu te peço, Espírito Santo, Io ti chiedo, Spirito Santo, traz vida, porta vita, vivifica a vivifica tua palavra la tua parola dentro de nós. dentro di noi. Nós nos rendemos à tua ação. Noi ci arrendiamo alla tua azione. Nós nos rendemos à tua Noi vontade. ci arrendiamo alla tua volontà. Nós te desejamos. Noi ti desideriamo. Faz o que você quer fazer. Fai quello che tu vuoi, quello che tu vuoi fare. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Amém. Amen. Amém. Amém, igreja. Nessa noite eu queria compartilhar algo com o teu coração, com você. Amen. Io in questa sera voglio condividere qualcosa con te. E rapidamente eu queria falar sobre o início do ano. Rapidamente io voglio parlare sull'inizio dell'anno. Na verdade, eu me lembro que em janeiro desse ano Io mi ricordo che a gennaio di quest'anno eu compartilhei uma palavra com a igreja. io ho condiviso una parola con la Chiesa. E eu lembro que naquele momento nós estávamos para sair de viagem, eu e o Davide. E io mi ricordo che in quel momento noi stavamo per partire, io e Davide. E mais ou menos alguns dias antes de a gente ir, eu compartilhei uma palavra com a igreja no domingo. Più o meno qualche giorno prima che stavamo per partire, io ho condiviso questa parola con la Chiesa nella domenica. E o Espírito Santo estava colocando muito forte no meu coração sobre algo. Lo Spirito Santo stava mettendo nel mio cuore qualcosa di molto forte. E o Senhor, eu lembro que eu falei sobre isso, o Senhor estava falando comigo sobre alinhamento interno para que nós possamos viver o avivamento externo. Io mi ricordo che il Signore mi stava parlando a proposito di un allineamento interno per poter vivere un risveglio esterno. Eu sentia que o Senhor estava falando isso a nós. E io sentivo che Dio mi stava parlando questo a noi. Que aquilo que Ele queria fazer de forma em larga escala sobre toda a nação, sobre todas as nações. Quello che Dio voleva fare in larga scala su tutta la nazione e su tutte le nazioni Começava no nosso coração. cominciava nel nostro cuore. E eu lembro muito forte que eu falei sobre alinhamento. O Senhor estava falando sobre alinhamento interno. E io mi ricordo molto forte che il Signore stava parlando sull'allineamento interno. Depois a gente saiu de viagem para o Brasil, eu e o David fomos participar do Descend, fomos ministrar em algumas igrejas. E dopo che poi io e Davide siamo partiti, che siamo stati lì in Brasile al Descend, siamo stati a ministrare in alcune chiese. E eu lembro que eu buscando uma palavra do Senhor para poder compartilhar com aquelas igrejas lá no Brasil durante esse tempo. Io mi ricordo che stavo cercando una parola da poter condividere con la Chiesa durante questo tempo. Com as igrejas lá no Brasil. Con la Chiesa lì in Brasile. E o Senhor colocava muito forte Joel capítulo 2 no meu coração, que era basicamente o que eu tinha falado aqui na igreja. Il Signore stava riportando nel mio cuore molto forte Gioele capitolo 2, che era quello che basicamente io già avevo condiviso con la Chiesa qui. E Joel capítulo 2, não sei se você se lembra, fala sobre o derramamento do Espírito Santo. E Gioele capitolo 2, non so se tu ti ricordi, ma parla
sullo spargimento dello Spirito Santo. Na verdade, ali é uma palavra para o povo de Israel, mas é uma palavra profética que se cumpre no Pentecostes. La verità è che lì è una parola per il popolo di Israele, ma è anche una parola che poi si compirà nella Pentecoste. Mas que se cumpriu parcialmente no dia de Pentecostes. Che in realtà si è compiuta parzialmente nel tempo della Pentecoste. A Bíblia nos mostra que ainda resta um derramamento do Espírito Santo. La Bibbia ci mostra che c'è ancora un altro spargimento dello Spirito Santo Sobre toda a carne. su ogni carne, Antes que o Senhor Jesus volte. prima che Gesù torni. E o Senhor está falando muito forte isso em toda a terra, que é o momento do derramado do Espírito Santo. Il Signore sta parlando molto forte sullo spargimento, su tutta la terra, sullo spargimento dello Spirito Santo. Mas se você ver aquele texto, você vai ver que o povo de Israel se encontrava em crise naquele momento. Ma se tu vai a leggere quel testo, tu comprenderai che il popolo di Israele si trovava in crisi in quel momento. Se nós lemos o capítulo 2, a gente vê que o profeta convoca o povo para jejum, lamento e humilhação. Se tu leggi il capitolo 2, vedi che il popolo in quel momento, Dio chiama il popolo a collocarsi davanti a lui in lamento, in digiuno e in preghiera. E basicamente a humilhação, o jejum, a oração eram a receita de Deus para aquele momento de crise que o povo stava vivendo. E quindi in quel momento il lamento, la preghiera era il digiuno, e il digiuno era la posizione che loro dovevano assumere davanti a quella crisi. Era a solução de Deus para o problema do povo. Era la soluzione di Dio per il problema del popolo. E eu me identifico muito com o que está acontecendo hoje sobre a terra e muito forte aqui na Itália hoje. Io mi identifico molto su quello che sta succedendo sulla terra e molto forte anche sull'Italia oggi. São tempos de crise. Sono tempi di crisi. São tempos em que as coisas têm sido abaladas. È un tempo dove le cose stanno venendo scosse. Eu nunca vivi algo como essa pandemia na minha vida e eu acredito que ninguém nessa geração experimentou algo nisso até hoje, até mesmo os nossos pais. Io non ho mai vissuto quello che stiamo vivendo adesso a proposito di questa pandemia e penso che allo stesso modo anche voi, anche i nostri genitori. Eu acho que a nossa geração, de um modo geral, nunca experimentou algo assim tão caótico, uma crise desse tamanho global em relação a uma pandemia. Io credo che la nostra generazione non ha mai affrontato un caos di questa misura a proposito proprio di questa pandemia. E isso me leva a pensar, e questo mi porta a pensare que é impossível nós ignorarmos o que tem acontecido. Nós vemos que a igreja tem se despertado de uma forma come nunca antes. E questo è impossibile che non ci porta a pensare che la Chiesa sta iniziando a vivere qualcosa come mai prima. É impossível a gente não relacionar uma coisa com a outra. Nós vemos ajuntamentos por todo o mundo, descendo, várias coisas acontecendo. È impossibile che non riusciamo a capire a collegare queste cose una all'altra, come per esempio il descende, tutto quello che sta succedendo. Ontem, só para citar, era para ter acontecido o descende na Argentina ontem. Ieri, solamente per condividere questa cosa, c'era il descende lì, doveva succedere lì il descende in Argentina. Eles fizeram em fevereiro no Brasil, ontem deveria acontecer na Argentina, mas por causa de toda essa situação, eles fizeram tudo online. A febbraio c'è stato il descende in Brasile, ieri doveva esserci il descende in Argentina, ma a causa di tutto questo che sta succedendo, hanno scelto di fare il descende online. E eu acredito que esse movimento que o Senhor tem feito é algo genuíno. E io credo che questo movimento che Dio sta permettendo è qualcosa di genuino. Eu realmente acredito que a igreja se está despertando e acordando para a realidade das coisas nesse tempo. Io realmente credo che la Chiesa si sta risvegliando e accordando per la realtà di Dio. E o resultado disso são esses ajuntamentos, o resultado disso é a pregação do Evangelho, o resultado disso são missões como nunca antes. E il risultato di questo è la predicazione del Vangelo, il risultato di questo significa la missione come mai prima. E eu tenho certeza que quando o inimigo vê cristãos lotando estádios, com uma programação durante um ano inteiro para lotar estádios, para orar e clamar por uma colheita global. Io ho la certezza che quando il nemico vede persone che riempiono stadi, come in questo caso per questo movimento globale, Eu tenho certeza que isso deixa o inimigo muito bravo e ele
está reagindo a isso. Io ho la certezza che questo lascia al nemico molta rabbia. Então o que eu queria sugerir, o que está acontecendo hoje? Quindi che cosa sta succedendo oggi? Com certeza isso é uma reação do inimigo. Con certezza questa è una reazione del nemico. Com certeza o fato de que nós não podemos nos reunir como antes e o fato de que nós estávamos fazendo isso cada vez mais. Con certezza questa è una cosa del nemico, che non possiamo vederci più come prima, che non possiamo stare insieme come facevamo prima. O fato de que a igreja mais do que nunca está querendo se juntar em unidade e encher estádios. Il fatto che la Chiesa non può più unirsi, non può più stare insieme, non si possono più riempire stadi. É como se essa pandemia ela fosse um antídoto, nós podemos pensar assim, muito estratégico para que esse movimento possa parar. È come se questa pandemia è un antidoto molto strategico perché questo movimento possa fermarsi. Mas o que eu queria sugerir também é que, por outro lado, Ma quello che io voglio anche suggerire è che da un altro lato, ainda que isso seja uma reação do inimigo e ele realmente tenha uma agenda contrária à agenda do reino de Deus, então ele está querendo parar as coisas. prima di quello che il nemico sta cercando di fare, perché ha un'agenda contraria all'agenda di Dio, quindi sta cercando di fermare queste cose. Eu tenho certeza que o Senhor ele usa isso e nos entrega toda essa crise como uma oportunidade. E io credo, ho la certezza che il Signore si usa di tutto questo per poterci far arrivare con un'opportunità davanti a queste Você cose. crê que o que o inimigo ele pensa como uma intenção para o mal, o Senhor pode pegar isso e transformar em bem? Voi sapete che il nemico pensa in maniera intenzionale a fare il male, ma Dio può prendere questo e trasformarlo in bene. E toda essa crise, essa pandemia, pessoas morrendo todos os dias em todo o mundo, e todo esse caos. E tutto quello che sta succedendo, a proposito anche di questa pandemia, che continuamente ci sono morti che stanno morendo in tutto il mondo, Economia abalada. Economia scossa. Aqueles que financiavam o reino de Deus e estão tendo problemas. Quelli che finanziavano il regno di Dio stanno avendo problemi. Mas ao mesmo tempo esse é um momento em que a gente precisa pedir ao Senhor discernimento. Ma nello stesso tempo questo è un momento che noi dobbiamo chiedere a Dio discernimento. Porque nós podemos, de um lado, ou simplesmente atravessar isso e ficar torcendo para essa quarentena acabar logo. Perché noi possiamo attraversare questo momento semplicemente per passarlo e finire qui. A gente pode ver tudo isso como uma situação terrível, caótica, que tem que passar logo e ficar pensando quando isso vai acabar. Noi possiamo vivere tutta questa situazione tragica semplicemente come qualcosa da dover finire. Ou e nós podemos enxergar isso como um tempo de Deus. O noi possiamo arrivare a questo come un tempo di Dio. Como um tempo usado por Deus. Come un tempo usato per Dio. Para preparar o seu povo. Per preparare il suo popolo. Para pavimentar um caminho. Per preparare un cammino. Para o avivamento. Per il risveglio. E é muito interessante quando nós vemos que Mateus capítulo 5, versículo 3. È molto interessante quando noi vediamo in Matteo capitolo 5, versetto 3. Jesus diz que bem-aventurados os humildes ou pobres de espírito. Gesù dice che Felici. Dove? Ok. Bene, sono felici i poveri. Allora sono benedetti gli umili di spirito. A palavra diz felizes ou bem-aventurados são os humildes ou pobres de espírito. La parola dice che i felici sono quelli che sono umili di spirito. Porque deles é o reino dos céus. Perché di loro è il regno dei cieli. Ou seja, o reino de Deus guarda, il regno di Dio pertence àqueles que são pobres de espírito. Accetta quelli che sono poveri di spirito. Pertence aos que são pobres de espírito. Prende quelli che sono poveri di spirito. Appartengono a quello che sono il popolo a quello che sono poveri di spirito. Então, eu acredito que esse momento o Senhor esteja usando como uma oportunidade para alinhamento interno. Quindi io credo che questo momento Dio se lo sta prendendo per portare un allineamento interno. E esse é um tempo de Deus para nossa geração. E questo è un tempo di Dio per la nostra generazione. Estou me referindo a essa quarentena, a essa crise, a todo esse caos. Io mi sto riferendo a questa quarantena, a questa crisi, a tutto questo momento di caos. Nós não podemos, como igreja, como povo de Deus, olhar tudo isso limitadamente. Noi non possiamo guardare come Chiesa
tutto questo in maniera limitata, de forma passiva, di forma passiva, de forma humana, di forma umana, de forma natural. di forma naturale. Não, este é o Kairos de Deus. Questo è il Kairos di Dio. Existe algo que o Senhor está fazendo. Esiste qualcosa che Dio sta facendo E Ele está nos preparando para algo de muito grande. e Amém? Lui ci sta preparando per qualcosa di molto più grande. Então, a minha pergunta para você hoje, como nós estamos enxergando tudo isso? Quindi la mia domanda per voi adesso è questo: come noi stiamo cercando di arrivare a tutto questo? Como nós estamos reagindo a tudo isso? Come noi stiamo reagendo a tutto questo? E eu queria rapidamente falar de dois pontos para você, E io voglio parlarvi rapidamente su due punti que eu acredito que é a maneira correta de a gente enxergar esse cenário e reagir a isso. Io credo che la maniera corretta di arrivare davanti a questo scenario è reagire a questo, De não desperdiçar esse momento, di non sprecare questo que momento, pode ser desconfortável. che può essere scomodo, sconfortevole, Ficar em casa, restare a casa ter que lidar com a nossa família, e magari stare lì con la nostra com os famiglia, nossos con relacionamentos le nostre relazioni, próximos, con le nostre relazioni vicini. ter que lidar com quem nós realmente somos dentro. Dobbiamo vedere quello che c'è dentro di noi veramente. É um tempo para refletir, para pensar nas nossas prioridades, na nossa agenda. È un tempo dove noi dobbiamo riflettere alle nostre quali sono le nostre priorità, la nostra agenda. E só o fato de estar dentro de casa, não estar vivendo a nossa vida normal, E solo il fatto di stare in casa, noi non stiamo vivendo la nostra vita normale. isso pode ser desconfortável. Questo può essere sconfortevole. Mas nós precisamos entender que essa é uma oportunidade de Deus. Ma noi abbiamo bisogno di comprendere che questa è un'opportunità di Dio. E nós precisamos abraçar essa oportunidade. E noi dobbiamo abbracciare questa Então, opportunità. como fazer isso? Quindi, come fare questo? Eu acredito que um ponto-chave, como eu estava falando aqui de Mateus capítulo 5, versículo 3, Io credo che il punto chiave, come stavo parlando prima lì in Matteo capitolo 5 versetto 3, o reino de Deus pertence aos pobres de espírito. il regno di Dio accetta coloro che sono poveri in spirito. Então, esse é um momento de quebrantamento. Questo è un momento di rottura. Nós precisamos reagir a tudo isso através do quebrantamento. Noi abbiamo bisogno di reagire a tutto questo attraverso la rottura. O quebrantamento é como se fosse aquele caminho que pavimenta a manifestação do reino de Deus. La rottura è come se fosse quel cammino che porta la base per il regno di Dio. É tempo de nos humilharmos. È il tempo di De umiliarci, reconhecermos que Ele é Deus e nós precisamos dele. di riconoscere che Lui è Dio e noi abbiamo bisogno di Lui, De deixar Ele esquadrinhar os nossos corações. di lasciare che Lui possa allineare i nostri E cuori nos voltar totalmente a Ele. e tornare totalmente a Lui. O Senhor está querendo gerar quebrantamento em nós. Il Signore desidera generare una rottura dentro di noi, Porque através disso, perché attraverso di Ele questo quer provocar uma expansão poderosa Lui vuole provocare un'espansione potente do reino de Deus sobre a del terra. regno di Dio sulla terra, Através dos pobres de espírito. attraverso i poveri in spirito, Através dos humildes de coração. attraverso gli umili di cuore. E a segunda maneira que nós podemos reagir a tudo isso, Il secondo modo che noi possiamo reagire a tutto questo, para podemos viver a plenitude do propósito de Deus, perché noi possiamo vivere la pienezza del proposito di Dio, é dando a Cristo de novo o centro. è dando a Cristo di nuovo il centro, Dando a Cristo o centro dos nossos corações. dando a Cristo il centro dei nostri cuori, Dando a Cristo o centro das nossas agendas, dando a Cristo il centro della nostra agenda, das nossas prioridades, delle nostre priorità, dos nossos relacionamentos, delle nostre relazioni, da nossa família della nostra famiglia e por consequência e per conseguenza das nossas cidades della nostra e città das nossas nações. e della nostra nazione. Cristo ao centro. Cristo al É centro. o momento de nós deixarmos o Espírito Santo de Deus È il momento che noi lasciamo che lo Spirito Santo di Dio nos mostre ci mostri se Cristo está no centro, se Cristo è al centro, o quanto de Cristo tem no nosso cristianismo, quanto di Cristo c'è nel nostro cristianesimo, o quanto de Cristo tem na nossa vida cristã. quanto di Cristo c'è nella nostra vita cristiana. Ele é realmente o centro? Lui è veramente il centro. Será que nós estamos buscando avivamento porque nós queremos ver um movimento? Sarà che noi stiamo cercando il risveglio perché
perché vogliamo semplicemente vedere un movimento? Será que nós estamos buscando o avivamento como um fim em si mesmo? Sarà che noi stiamo cercando il risveglio come con un fine a se stesso? Porque a palavra de Deus nos diz uma coisa: Perché la parola di Dio dice una cosa: buscai o reino de Deus cercare il regno di e Dio a sua justiça e la sua giustizia. em primeiro lugar. In primo luogo, Ela não diz busque o avivamento, non dice cerca il risveglio, ela não diz busque um movimento, non dice cerca un movimento, busque manifestações. cerca manifestazioni. Não, busque o reino de Deus. No, cerca il regno di E Dio. quando Deus reina, E quando Dio Ele regna, faz o que Ele quiser. lui fa quello che lui vuole. Quando Ele está no trono dos nossos Quando corações, lui è nel trono dei nostri eu cuori, tenho certeza io ho la certezza de que nós iremos nos surpreender che noi saremo sorpresi com aquilo que vai acontecer. con quello che succederà. Buscai o reino de Deus, Cercare il regno di Dio, Cristo ao centro. Cristo al centro. E eu queria falar rapidamente sobre isso com você nessa noite. E eu queria falar como um título: a pandemia, o avivamento e a pessoa do Espírito Santo. Io voglio parlare rapidamente su questo argomento questa sera. La pandemia, il risveglio e la persona dello Spirito Santo. Então eu já toquei alguns pontos com você, mas eu queria me concentrar a partir de agora nisso. Io ho toccato già alcuni punti, ma a partire da adesso voglio proprio concentrarmi su questo. Cristo em nós. Cristo in noi. E Cristo em nós E Cristo in noi é a pessoa do Espírito è la Santo. persona dello Spirito Santo. Eu queria que nós gastássemos os próximos minutos E io voglio che noi possiamo prendere i prossimi minuti falando sobre a pessoa do Espírito Santo. parlando sulla persona dello Spirito Santo. Amém? Amen. Então, eu queria te convidar, se você puder abrir sua Bíblia em João capítulo 8. Io voglio che magari, se tu vuoi, apri la tua Bibbia in Giovanni capitolo 8. E João capítulo 8, versículo 28. Giovanni capitolo 8, versetto 28. E diz assim, versículo 28. Dice così, versetto 28. Então Jesus disse: Gesù dunque disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, então saberão allora conoscerete que eu sou che io sono e que nada faço por mim mesmo, e che non faccio nulla da me, mas falo como o Pai me ensinou. ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. E aquele que me enviou está comigo. E colui che mi ha mandato è con me. Não me deixou só, Egli non mi ha lasciato solo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. perché faccio sempre le cose che gli Eu piacciono. queria ler de novo com você o versículo 29. Io voglio leggere di nuovo con voi il verso 28 o 29. 29. Ok, 29. E entenda aqui que Jesus Cristo está falando. Capisci che è Gesù Cristo che sta parlando E aqui ele está falando sobre o Pai. e qui lui sta parlando sul Padre. Mas eu queria falar, antes de a gente ler de novo, rapidamente algo. Jesus fala que o Pai está com ele. Gesù parla che il Padre è con lui. E nós sabemos que o Pai não está com ele fisicamente ali. E noi sappiamo che il Padre non è con lui fisicamente lì. Amém? Jesus foi enviado para a terra, o Pai estava nos céus. Amen. Gesù è stato inviato sulla terra, ma il Padre era nel cielo. Mas o Pai, não o Pai que estava nos céus, mas o Pai que havia gerado Jesus Ma il Padre che era nel cielo, il Padre che però aveva generato Gesù no ventre de Maria nel ventre di Maria, se chama Espírito Santo. si chiama Spirito Santo. E esse Pai é aquele que estava com ele. E questo Padre è quello che era con lui. E Jesus diz: aquele que me enviou está comigo. E Gesù dice: colui che mi ha mandato è con me. Não me deixou só, Egli non mi ha lasciato solo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. perché faccio sempre quello che gli piace. E no versículo 28, a última frase, Jesus, eu queria ressaltar que Jesus diz isso. Mas saberão que eu sou e eu nada faço por mim mesmo. E nell'ultima frase del verso 28 dice questo, che io non faccio nulla per me stesso. Então, Jesus Cristo, Intanto Gesù Cristo, lui não fazia nada por ele mesmo. lui non faceva niente per se stesso. Ele mesmo disse Lui dice que em tudo ele dependia
do Espírito Santo. che in tutto quello che lui faceva dipendeva dallo Spirito O Santo. Pai que havia gerado ele, que estava nele. Il Padre che lo aveva generato, che era in O lui, gerador de Jesus, il generatore di que Gesù, estava sempre presente. che era sempre presente, É a pessoa do Espírito è la Santo. persona dello Spirito Santo. Jesus Cristo Gesù Cristo não fazia nada non ha fatto niente por ele mesmo, per se stesso, mas em tudo ele dependia do Espírito Santo. ma in tutto lui dipendeva dallo Spirito Santo. Tudo que ele fazia. Tutto quello che lui faceva. É isso que ele diz. È questo quello che lui Eu dice. posso imaginar que nenhuma palavra saía da boca de Jesus Io posso immaginare che nessuna parola usciva dalla bocca di Gesù se ela não era gerada pelo Espírito se non Santo. era generata dallo Spirito Santo. Jesus não agia, não fazia nenhuma escolha Gesù non agiva e non faceva nessuna scelta sem ser guiado pelo Espírito senza Santo. essere guidato dallo Spirito Santo. E tudo que Deus tem feito em nós hoje, nessa nação, mas ao redor do mundo, Tutto quello che Gesù ha fatto in noi e in questa nazione, ma anche in tutto il mondo, que Ele está fazendo agora, che lui sta facendo adesso, todo esse movimento, tutto questo é movimento, porque Ele deseja provocar um avivamento. è perché lui desidera provocare un risveglio. Sim, o Senhor, ele tem, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Sì, perché la volontà di Dio è che tutti siano Que o salvi, Evangelho seja pregado até os confins da terra. che il Vangelo sia predicato fino ai confini della terra. Mas nós precisamos entender que existe uma sequência nisso. Ma noi abbiamo bisogno di comprendere che esiste una seguenza in questo. E para provocar um avivamento sobre a terra, E per provocare un risveglio sulla a terra, primeira coisa que o Senhor la faz prima cosa che il Signore fa é despertar os seus è santos. spargere i suoi risvegliare i suoi santi. Despertar os seus santos. Risvegliare i suoi santi. Uma característica do avivamento ou do despertamento Una caratteristica del risveglio o del risvegliare é que o Espírito Santo de Deus, a pessoa do Espírito Santo, è che lo Spirito Santo di Dio, la persona dello Spirito Santo, passa de novo a assumir o lugar dele. viene di nuovo a prendere il suo posto. A assumir o lugar que é de direito dele. Prende quel luogo che è suo di diritto. Se a gente olha para Jesus, a gente acabou de ver Se noi guardiamo Gesù, noi abbiamo appena finito di farlo, a centralidade que a pessoa do Espírito Santo tinha la centralità che lo Spirito Santo aveva em tudo que ele fazia. in tutto quello che lui faceva É notável. è notevole. Se a gente vai olhar a igreja primitiva de Atos, Se noi guarderemo la Chiesa primitiva di Atti, nós vamos ver que os Atos dos Apóstolos, noi vedremo che gli atti degli na Apostoli verdade, são os Atos do Espírito Santo. in verità sono gli atti dello Spirito O Santo. Espírito Santo é o personagem principal daquele livro. Lo Spirito Santo è il personaggio principale di quel E libro. eu acho muito incrível como os apóstolos e a igreja primitiva, Io credo che è molto incredibile che gli atti, la Chiesa primitiva, como eles tratavam o Espírito Santo. come trattavano lo Spirito Santo. Como o Espírito de Deus era central em tudo que eles faziam. Come lo Spirito di Dio era centrale in tutto quello che loro facevano. Como eles faziam de tudo, e você pode lembrar comigo disso, a Atos capítulo 5. Come loro facevano di tutto e tu magari potete ricordarvi insieme a me lì in Atti capitolo 5 Para não entristecer o Espírito Santo. per non rattristare lo Spirito Santo. Nós vamos ver rapidamente isso, alguns versículos de Atos em que a gente vai ver a presença do Espírito Santo. Noi adesso leggeremo questo rapidamente, vedremo come di quello che stiamo parlando. Um pouco mais para frente. Un poco più avanti. Nós vamos ver como o personagem do Espírito Santo nos Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva. Noi vediamo il personaggio dello Spirito Santo nella Chiesa primitiva, negli Atti degli Apostoli. Mas vendo tudo isso eu me pergunto, e nós? Ma io adesso mi domando, e noi? Como nós, qual lugar nós temos dado para o Espírito Santo? Quale posto stiamo dando? Quale luogo stiamo dando allo Spirito Santo? Qual lugar nós estamos dando para a presença do Espírito Santo? Che posto stiamo dando alla presenza dello A Spirito pessoa Santo? do Espírito Alla Santo. persona dello Spirito Eu Santo. estou falando isso Io sto parlando questo, do nosso dia a dia. del nostro giorno dopo giorno. Porque muitas vezes nós olhamos o Espírito Santo como algo Perché tante volte noi guardiamo lo Spirito Santo come qualcosa para ser usado, come qualcosa per essere usato e não como alguém para ser conhecido. e non come qualcuno da conoscere. O Espírito Santo é uma pessoa. Lo Spirito Santo è una persona. E ele é tão bom que ele quer nos usar. Lui è così buono che vuole usarci. Mas muitas vezes o que a gente faz é usar ele. Ma tante volte quello che noi facciamo è usare Lui. Nós queremos ser cheios dele Noi vogliamo essere pieni di Lui para os nossos próprios per i propósitos, nostri propri para propositi, os nossos próprios interesses. per i nostri propri interessi. Ao invés de entender que seria muito melhor In realtà capiamo che è molto migliore nos rendemos aos seus interesses arrenderci ai suoi interessi e deixamos ele ser Senhor. e lasciamo che sia Lui il Signore.
Mas o que me muitas vezes entristece, olhando para minha própria vida agora, Ma quello che tante volte mi rattrista guardando la mia stessa vita é que a pessoa do Espírito Santo, è che la persona dello Spirito Santo, ou essa parte do Espírito Santo, o questa parte dello Spirito no Santo, meu cristianismo, nel mio talvez cristianesimo, no teu cristianismo, magari anche nel tuo cristianesimo, é vista como algo de marginal, de secundário. è visto come qualcosa di immaginario, di secondario, Ou talvez até como algo opcional. o magari come qualcosa di opzionale. Mas eu queria te levar a entender nessa noite Ma io voglio che tu possa comprendere questo, que o stasera, próprio Espírito Santo che lo Spirito nos Santo deve entender ti porta a que comprendere ele não é uma opção. che lui non è Ele é un'opzione, tudo que nós precisamos. è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. O Espírito Santo. Lo Spirito Santo. E eu acredito que as melhores palavras, as palavras mais sábias que nós podemos dizer para o Espírito Santo Io credo che la parola più saggia che noi possiamo dire allo Spirito Santo são 3 palavras. sono 3 parole. Que nós podemos dizer, as palavras mais úteis que você vai poder dizer para o Espírito Santo. La parola più utile che tu puoi dire allo Spirito Santo, E que eu tenho entendido isso na minha vida. io ho capito questo nella mia vita, Eu acredito que são essas. io credo che sono queste. Eu me rendo. Io mi arrendo. Eu me rendo. Io mi arrendo. A melhor coisa que você pode dizer para o Espírito Santo todo dia quando você levanta da sua cama. Io credo che la miglior cosa che possiamo dire allo Spirito Santo tutti i giorni quando ci alziamo, magari dalla nostra camera, Todo dia que a gente se levanta da cama, do nosso letto. dal nostro letto, Todo dia que a gente vai fazer nos nossos afazeres diários, em tudo que a gente faz. tutto quello che noi facciamo diariamente, giorno dopo giorno, A melhor coisa que nós podemos fazer la miglior cosa che noi possiamo é fare voltarmos os nossos pensamentos para Ele. è portare i nostri pensieri a Lui, É levar Ele para o centro de novo. è portare di nuovo Lui al centro E dizer, eu me rendo. e dire io mi arrendo, Eu me rendo. io mi arrendo. E como nós estávamos dizendo, o Espírito Santo não é algo, Ele é uma pessoa. Come stavamo dicendo, lo Spirito Santo non è qualcosa, è una persona. Com uma pessoa você se relaciona. Con una persona tu ti Então relazioni. nós estamos falando de relacionamento. Quindi noi stiamo parlando di relazione. Relacionamento requer tempo. La relazione ha bisogno di tempo. O relacionamento é algo ativo e não passivo. La relazione è qualcosa di attivo e non di passivo. O relacionamento muitas vezes requer sacrifícios La relazione tante volte ha a che fare con il sacrificio, para que você possa agradar aquela pessoa. perché tu possa veramente piacere a quella persona. Nós vemos aqui que Jesus disse que o Pai estava sempre com ele, ou seja, o Espírito Santo estava sempre com ele, Noi abbiamo letto che il Padre o lo Spirito Santo era sempre con lui, porque ele fazia o que agradava a ele. perché lui faceva quello che gli dava piacere a Dio. Ou seja, o fato de agradar o Espírito Santo Il fatto di piacere allo Spirito Santo criava essa atmosfera, esse ambiente, creava questa atmosfera, questo ambiente, onde o Espírito Santo era bem-vindo no coração de Jesus, dove lo Spirito Santo era benvenuto nel cuore di e em Gesù tudo que ele e fazia. in tutto quello che lui faceva, Porque o Espírito Santo tinha a primazia. perché lo Spirito Santo aveva la primizia. Ele era usado pelo Lui Espírito. era usato per lo Spirito. Então, relacionamento, como nós falamos, o Espírito Santo é alguém para ser conhecido. Quindi lo Spirito Santo è qualcuno da conoscere. E nós precisamos investir em relacionamento. E noi abbiamo bisogno di investire in questa relazione. Ele é o próprio Deus. Lui è Dio. E relacionamento requer também doação. La relazione ha a che fare con una donazione. Muitas vezes nós queremos o poder do Espírito Santo Tante volte noi vogliamo il potere dello Spirito sem Santo ter a intimidade com o Espírito senza Santo. avere intimità con lo Spirito Santo. Muitas vezes nós queremos ver as manifestações, Tante volte noi vogliamo vedere le manifestazioni, mas nós esquecemos que ele é uma pessoa. ma noi a volte dimentichiamo che lui è una persona. Muitas vezes nós queremos ver as coisas extraordinárias e lindas, Tante volte noi vogliamo vedere le cose straordinarie, belle, mas nós esquecemos daquilo que é importante para ele, ma noi a volte dimentichiamo quello che è importante per lui, aquilo que ele quer, quello che lui vuole. que o objetivo na verdade é agradar a ele. E l'obiettivo in verità è quello di essergli graditi. E o fruto da intimidade com o Espírito Santo E il frutto dell'intimità con lo Spirito Santo é o caráter de Cristo è em il carattere nós. di Cristo in noi. O Espírito Santo quer construir Cristo em nós, Lo Spirito Santo vuole costruire Cristo in noi, não só uma parte. non solo una parte. O caráter Il e o carattere carisma, è il carisma, o poder il potere e a pureza. è la purezza. Espírito Santo é Lo Spirito Santo è poder, potere, amor amore e equilíbrio, e equilibrio ou autocontrole. o autocontrollo. Paulo nos diz isso na segunda
carta a Timóteo, Paolo ci dice questo nella seconda lettera a Timoteo. ele não nos deu um espírito de covardia ou de medo, Lui non ci ha dato uno spirito di cordardia e di paura, mas de poder, ma di potere, amor amore e autocontrole, e autocontrollo, moderação. moderazione. Esse é o Espírito Questo Santo. è lo Spirito Santo. E quando nós, através desse estilo de vida de E intimidade, quando noi attraverso questo stile di vita di intimità, que também é um estilo de vida de rendição, che tante volte ha a che fare con uno stile di vita di arresa, nós nos rendemos à agenda do Espírito noi Santo. ci arrendiamo all'agenda dello Spirito Santo. Nós nos paramos de nos perguntar para onde a gente quer ir Noi la smettiamo di chiederci dove vogliamo e andare começamos a perguntar para ele aonde ele quer e ir, iniziamo a chiedergli dove tu vuoi che noi andiamo. o que ele está fazendo, Quello che tu stai o facendo, que ele deseja fazer. quello che lui vuole fare, quello che lui desidera fare. E eu acredito que a agenda ou o programa do Espírito Io Santo credo che l'agenda, il programma dello Spirito nos Santo nossos dei corações nostri cuori é colocar em primeiro lugar è mettere in primo posto o que está no coração de Deus em primeiro lugar. quello che è nel cuore di Dio in primo luogo. Então, o que o Espírito Santo de Deus faz em nós quando nós permitimos ele fazer Quindi quello che lo Spirito Santo fa in noi quando noi gli permettiamo di fare quello che lui é vuole colocar o que é prioridade no coração de Deus è mettere quello che è la priorità nel cuore di Dio como prioridade do nosso coração. come priorità nel nostro cuore. E o que o Senhor nos pede é muito claro que é prioridade para Ele quando nós olhamos para os dois maiores mandamentos. È quello che il Signore ci chiede, è molto chiaro che le priorità per Dio, quando noi guardiamo i due maggiori comandamenti, Quando nós vemos que o Senhor, o próprio Jesus nos disse que o maior e mais importante mandamento quando proprio Gesù dice che il maggiore comandamento é amar o Senhor, o teu Deus, è amare il Signore tuo Dio com tudo que você é. con tutto quello che tu E sei. o segundo com a mesma E il importância. secondo, con la stessa importanza, Ame o seu próximo ama il tuo como prossimo a ti mesmo. come te stesso. O que o Espírito Santo de Deus faz, Quello che lo Spirito Santo di Dio fa o despertamento dos santos, è il risvegliare i santi. a obra dele dentro de nós, La sua opera dentro di noi é converter o nosso coração è convertire i nostri cuori para o Pai per il e Padre. converter o nosso coração È convertire i nostri cuori uns aos outros. uno all'altro. Converter o nosso coração Convertire i nostri cuori totalmente ao Pai. totalmente al E Padre. converter os nossos È corações convertire i nostri cuori uns aos outros. uno all'altro. Nos levar ao amor. È portare all'amore. Amor total. L'amore totale. Amor completo. Amore completo. É isso que ele faz em È nós. questo quello che lui fa in noi. Mas tem uma coisa. Ma c'è una cosa. O Espírito Santo não vai fazer nada em mim e em você Lo Spirito Santo non farà niente in me e in te se a gente não der permissão para ele. se tu non gli dai il permesso. Porque a personalidade dele Perché la sua é personalità que ele é gentil, è che lui è ele é gentile. dócil Lui è docile. e ele não nos governa por força. Lui non ci governa attraverso la forza. Por isso que nós precisamos cultivar um estilo de vida Per questo che noi abbiamo bisogno di coltivare uno stile di vita de rendição, di arresa onde nós criamos esse ambiente dove noi creiamo questo ambiente da presença do Espírito della manifesta em nós. presenza dello Spirito manifesta in noi. A nossa obediência e La- rendição La nostra obbedienza in arresa a Ele, a Lui, baseada no amor, basata sull'amore, cria esse ambiente crea questo ambiente onde a presença manifesta dele dove la presenza manifesta é a sua própria è la recompensa, propria ricompensa, onde ele se manifesta e se revela a nós, dove Lui si manifesta e si rivela a noi, e onde ele se manifesta através de nós, dove Lui si manifesta attraverso di noi, através do que nós fazemos, attraverso quello che noi facciamo, no nosso chamado, nella nostra chiamata, nos nossos afazeres. nella nostra, in tutto quello che noi E eu facciamo. queria te dizer isso. Io ti voglio dire questo, Você não precisa de dons, tu non hai bisogno di doni, você não precisa de talentos, tu non hai bisogno di talento, você não precisa de tu non hai habilidades. bisogno di abilità. Todas essas coisas são úteis, Tutte queste cose sono utili, mas elas não são necessárias. ma non sono necessarie. Você não precisa de inteligência. Tu non hai bisogno di intelligenza. Tudo isso é útil, Tutto questo è utile, mas não é essencial. ma non è essenziale. Mas uma coisa é Ma essencial. una cosa è essenziale. Você e eu Io e te precisamos do Espírito Santo. abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Abbiamo bisogno di essere pieni dello Spirito Porque se Santo. nós tivermos isso, Perché se noi vediamo questo, se nós tivermos isso, se noi vediamo questo, se nós tivermos isso, se noi viviamo questo, nós teremos tudo. noi daremo tutto. Nós teremos Noi abbiamo tutto. tudo. Ele é tudo. Lui è tutto. Ele é o que você precisa. Lui è quello che questo è quello che lui ha bisogno. Ele é o que você precisa. Lui è quello che noi abbiamo bisogno, quello che tu hai bisogno, Aquilo que eu preciso. quello che io ho O bisogno, próprio Deus. il proprio O Dio, próprio Cristo. il proprio Cristo, O único que pode nos satisfazer. l'unico che ci può soddisfare, O pão dos céus. il pane dal cielo, A água da vida eterna. l'acqua della vita eterna. Jesus disse:
Gesù dice, João capítulo 7, Giovanni capitolo 7, fluirão de dentro de vocês fluirà dentro di te rios de água viva. acqua viva, E ele tava- fiumi di acqua viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, E lui si stava riferendo allo Spirito Santo, a presença do Espírito Santo. alla presenza dello Spirito Santo. Ele flui de dentro de você. Fluisce dentro di te. A tua confissão do senhorio de Cristo La tua confessione alla signoria di Cristo fez com que o próprio Espírito de Deus habitasse em você. ha fatto sì che lo Spirito di Dio potesse abitare in te. E a forma como ele te enche La forma in cui lui ti é riempie de dentro para fora, è di dentro per fuori, não de fora para dentro. non di fuori a dentro. Muitas vezes a gente usa a linguagem do derramamento do Espírito Santo. Molte volte noi usiamo questo linguaggio dello spargimento dello Spirito Santo, Mas eu queria que nós entendêssemos isso. ma io voglio che noi potessimo comprendere questo. Nós não estamos esperando algo cair do céu. Noi non stiamo aspettando qualcosa che deve cadere dal Se cielo. eu e você, se você tem o Espírito Santo, Se tu hai lo Spirito Santo, você já tem tudo que você precisa dentro de você. tu hai già tutto quello che tu hai bisogno dentro di te. Tudo que você precisa deixar fazer Tutto quello che tu hai bisogno di fare é se render è semplicemente e arrenderti. permitir com que ele te encha. È permettere che lui ti O riempia. derramamento nada mais é È lo spargimento limosè. o derramamento do Espírito nada mais é Lo spargimento non è altro che a liberação da presença do Espírito Santo la liberazione della presenza dello Spirito Santo dentro de nós. dentro di noi, Da presenza do Espírito della presenza dello e do Spirito ministério do Espírito. e del ministero dello Spirito. Fluirão rios de água viva Fluiranno fiumi di acqua viva de dentro de mim e de você. dentro di me e di te. A boa notícia é que essas águas não só nos satisfazem, La buona notizia è che quest'acqua non solo ci soddisfa, mas a palavra de Deus diz que se torna em nós uma fonte ma la parola di Dio dice che viene in noi come una fonte para satisfazer não só a minha fome e a minha sede, per soddisfare non soltanto la mia fame e la mia sete, mas a fome e a sede dos que estão ao meu redor. ma la fame e la sete di coloro che sono intorno a me. O Espírito Santo fala de Cristo, Lo Spirito Santo parla di Cristo, glorifica Cristo, glorifica Cristo, volta os nossos olhos para Cristo porta i nostri occhi a Cristo e ele flui de dentro de nós. e lui fluisce attraverso di noi. Nós vamos ter tempo para analisar aqui. Noi abbiamo tempo per analizzare A gente qui, não vai ter tempo. non pra abbiamo, analisar. non abbiamo tempo per analizzare tutto Mas qui. depois em casa leia Atos capítulo 2, Ma dopo in casa leggi Atti capitolo 2 mais tarde dos versículos 14 ao 21. dal versetto 14 al 21, Porque nós vamos ver do início ao fim na igreja primitiva. perché noi vedremo dall'inizio alla fine nella chiesa Os primitiva apóstolos gli apostoli e toda aquela galera, os discípulos que andaram com o próprio Jesus encarnado. e tutti quei ragazzi che andavano con Gesù lì incarnato. Jesus disse uma coisa para eles antes de subir aos céus. Gesù disse una cosa a loro prima di salire per il cielo. E o que ele falou é: fiquem em Jerusalém Lui disse restate in e Gerusalemme esperem a promessa. e aspetta la promessa. Esperem a promessa. Aspetta la promessa. Não saiam. Non andare via, non uscire. Não vai fazer igreja. Non andare a fare chiesa. Não vai pregar Non evangelho. andare a predicare il Vangelo. Não move nenhum dedo Non muovere neanche un solo sem dito a promessa. senza la promessa. E a promessa era o Espírito E Santo. la promessa era lo Spirito O Santo. Espírito Santo. Lo Spirito Santo. E nós vamos ver que no capítulo 1 Jesus fala: fiquem em Jerusalém. E noi possiamo vedere che nel capitolo 1 Gesù dice resta in No Gerusalemme. capítulo 2 nós temos o dia de Pentecostes Nel capitolo 2 noi vedremo il giorno della Pentecoste e o cumprimento e il compimento daquela promessa. di quella Um promessa. pouco mais pra frente, Pedro vai fazer uma pregação. Un poco più avanti Pietro farà una predicazione. E aquela pregação vai levar os judeus religiosos, E quella predicazione porterà i giudei religiosi, aqueles que tinham um coração endurecido, quelli che avevano un cuore indurito, a se converterem ao Pai, a convertirsi al a se Padre, arrependerem. ad arrendersi. Como? Come? O Espírito Santo. Lo Spirito Santo. Através do Espírito Santo. Attraverso lo Spirito Santo. Porque o Espírito Santo Perché lo Spirito pode Santo quebrar até o coração mais duro. può rompere i cuori più duri. O Espírito Santo convence Lo Spirito Santo convince do pecado, del peccato, da entrega, della resa, ele convence a nós e convince noi e convence o mundo. e convince il mondo. A gente vai
se a gente parar para analisar nos primeiros capítulos de Atos, Se ci fermiamo per analizzare nel primo capitolo di a Atti, centralidade da pessoa do Espírito Santo la centralità della persona dello Spirito Santo na igreja primitiva nella Chiesa primitiva me deixa realmente espantado. mi lascia veramente scioccato. Eles realmente entendiam que o Espírito Santo era uma pessoa Loro veramente comprendevano che lo Spirito Santo era una e persona eles deixavam ele fazer o que ele queria fazer. e loro gli lasciavano fare quello che lui voleva fare. O Espírito de Deus pelos apóstolos e pela igreja primitiva era tratado com amor, Lo Spirito Santo nella Chiesa primitiva era portato con amore, com reverência con e riverenza com honra. e con onore. Atos capítulo 5. Atti capitolo 5. Ananias e Safira mentem para o Espírito Santo. Anania e Saffira mentono allo Spirito Santo. Pedro fica tão irritado com isso, Pietro resta così arrabbiato con questo. porque entristecer o Espírito Santo era algo completamente inadmissível. Perché rattristare lo Spirito Santo era qualcosa di completamente inammissibile. E o nível de temor no coração de Pedro E il livello di timore nel cuore di Pietro é absurdo. è assurdo. Nós vemos que Ananias e Safira morrem depois daquilo. Noi vediamo come Anania e Saffira muoiono dopo quello. Capítulo 6. Nel capitolo 6 A escolha dos diáconos, vamos ver que ali o Deus, os apóstolos escolhem aqueles que vão servir na igreja, os diáconos. noi vediamo che gli apostoli sceglieranno quelli che dovranno servire in chiesa, i diaconi. Tipo aqueles que limpam, que fazem as coisas práticas. Quelli che puliscono, quelli che fanno cose più pratiche. E o critério que eles tinham, Atos capítulo 6, E il criterio che loro avevano lì in Atti capitolo 6 escolham pessoas cheias do Espírito è Santo. di scegliere persone ripiene dello Spirito O Santo. critério de escolha para o serviço, Il criterio per scegliere al servizio, o critério de escolha para o ministério, il criterio di scegliere al ministero era ser cheio do Espírito Santo. era di essere pieni dello Spirito Santo. O Espírito, tudo que nós precisamos é dele, o próprio Deus em nós. Tutto quello che noi abbiamo bisogno è Lui, il suo Spirito in noi. O que eu e você precisamos para viver a plenitude do propósito de Deus. Quello che noi abbiamo bisogno per poter vivere la pienezza del proposito di Dio A cada dia ogni e giorno, em todo esse cenário, in tutto questo scenario, é sermos cheios do Espírito è Santo. di essere pieni dello Spirito Santo. Você não vai conseguir atravessar isso Tu non saprai come attraversare questo. e tendo que lidar com os relacionamentos, tendo que lidar com você mesmo, Quando questo ha a che fare soltanto con la relazione e con te stesso, sem ser cheio do Espírito Santo. senza essere pieno dello Spirito Santo. E essa é a verdadeira revolução que o Senhor está provocando agora E em nós. questa è la vera rivoluzione che Dio sta provocando in noi. O Espírito Santo, Lo Spirito Santo, a agenda do Espírito l'agenda dello e não Spirito mais a nossa. e non più la O nostra. interesse do Espírito Santo L'interesse dello Spirito e não mais o nosso. e non più il nostro. E então eu queria só falar isso, algumas características. O Espírito Santo é aquele que nos ensina. No, io voglio parlare soltanto di questo, di alcune caratteristiche. Lo Spirito Santo è quello che ci insegna, Nos dirige ci e dirige nos capacita. e ci capacita. O Espírito Santo é aquele que convence de pecado, Lo Spirito Santo è quello che convince di peccato, que converte os nossos corações ao Pai che converte i nostri cuori al Padre e uns aos outros. e uno all'altro. Então, se tudo acabasse hoje, E quindi se tutto finisse oggi, o que você tem construído? cosa hai costruito? O que vocês têm construído? Cosa hai costruito? Eu estava ouvindo isso ontem no Descend, Io stavo ascoltando questo ieri nel deserto online, online e mais de uma vez eu ouvi isso. e ancora per una volta io ho ascoltato questo. Mais de uma vez. Ancora più di una volta. E é muito forte isso, È molto forte questo, porque Jesus falou que nós estávamos nos últimos dias. perché Gesù ha parlato che noi siamo negli ultimi giorni. Talvez, na verdade, vocês possam se perguntar com todo esse vírus, esse caos, mas o mundo está acabando, nós estamos nos últimos dias. E magari con questo che sta succedendo noi possiamo chiederci, ma il mondo sta finendo, siamo negli ultimi giorni. Querido, Jesus falou que os últimos dias, há 2000 anos atrás, já tinham começado. Cari, Gesù già aveva detto che 2000 anni fa, gli ultimi giorni già erano cominciati. Nós não estamos nos últimos dias. Noi già siamo negli ultimi giorni. Nós não estamos nos últimos Noi non dias. siamo negli A ultimi gente está no giorni. último segundo. Noi siamo nell'ultimo secondo. No último segundo. Nell'ultimo E mesmo secondo. que Jesus não volte quando você está vivo, E anche se Gesù non torna quando tu sei o vivo, que eu estou querendo te dizer é: quello che io ti voglio dire è, esses são os teus últimos dias. questi sono i tuoi ultimi Como giorni. você está vivendo eles? Come tu stai vivendo. Através do Espírito Santo, Attraverso lo Spirito Santo. ele tira os nossos olhos da agitação e das distrações. Lui toglie i nostri occhi dall'agitazione e da tutto il resto. E ele nos mostra o que é verdadeiramente importante. E lui ci fa vedere quello che è veramente importante. Ele coloca os nossos olhos no eterno. Lui porta i nostri occhi sull'eterno. Então, dentro de tudo
isso, para que nós possamos fechar, Quindi dentro tutto questo, perché noi possiamo chiudere, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. noi abbiamo bisogno di assumerci le nostre responsabilità. Nós precisamos nos engajar com o Espírito, Noi abbiamo bisogno di unirci allo Spirito, porque Ele já está disponível, perché Lui è già disponibile, mas Ele não vai fazer nada forçadamente. ma Lui non farà niente forzatamente. É a sua personalidade. È la sua personalità. Nós precisamos constantemente, Noi abbiamo bisogno costantemente, eu e você, io e te, diariamente, diariamente. desde as escolhas mais simples, È una delle scelte più semplici. cultivar Coltivare esse senso de rendição questo senso di arresa ao Espírito Santo. allo Spirito Santo, Porque isso vai nos levar à intimidade com Ele. perché questo ci porterà ad un'intimità con Lui. E eu te falo uma coisa, E io ti parlo una cosa, vale a pena. vale la pena. Todo sacrifício, Tutti i sacrifici, a tua própria vontade, la tua propria volontà, aos teus planos, i tuoi piani, toda rendição tutta la resa é recompensada è ricompensata com quem Ele é. con quello che Lui è. Através da rendição, Attraverso la resa nós temos a revelação de quem Ele noi é. abbiamo la rivelazione di chi Lui è. E somente por isso È soltanto per que questo vale a pena. che vale la pena. Porque Ele é a própria recompensa. Perché Lui è la propria E o ricompensa. conhecimento de Deus, o conhecimento do Espírito Santo em nós, Perché il conoscere lo Spirito Santo in noi Ele nos é suficiente. non è sufficiente. Nos é suficiente. Ci è sufficiente. Ele nos satisfaz Ci soddisfa. e se torna em nós uma fonte E torna in noi ad essere una fonte para alimentar os que estão ao nosso redor. per alimentare quelle persone che sono intorno a E noi. nós veremos o avivamento. E noi vedremo il risveglio. Nós veremos o avivamento. Noi vedremo il risveglio. Mas o avivamento não é o fim. Ma il risveglio non è il fine. Ele Lui é o fim. è il fine. Ele é o objetivo. Lui è l'obiettivo. No meu e no seu cristianismo, Nel mio e nel tuo cristianesimo, Cristo precisa ser o centro ha bisogno di essere il e o centro objetivo. e l'obiettivo. Cristo em nós, Cristo in a noi, pessoa do Espírito la Santo. persona dello Spirito Santo. É através disso E attraverso di questo que nós vamos viver a plenitude do propósito de che Deus. noi viviamo la pienezza del proposito di Eu Dio. queria rapidamente orar com você nesse momento, Io voglio pregare un attimo rapidamente con te in questo momento, para que nós possamos concluir nessa noite. perché noi possiamo concludere questa sera. Então, se coloque agora onde você está em uma posição de rendição, de concentração agora. Quindi mettiti adesso, dovunque tu sei, in una posizione di arresa. Tira agora a tua atenção de qualquer outra coisa. Eu te peço, por favor, não desperdice esse momento. E io ti prego, porta via la tua attenzione da qualsiasi altra cosa, non sprecare questo momento. Volta os seus olhos para Ele. Porta i tuoi occhi a Lui. Agora nós iremos reverenciar o Espírito Santo. Adesso noi vogliamo riverenziare lo Spirito Santo, Honrar o Espírito Santo. onorare lo Spirito Santo, Porque onde Ele vem honrado, perché dove Lui viene onorato, Ele se manifesta. Lui si manifesta. Espírito Santo, Spirito Santo, nós nos colocamos diante de Ti. noi ci mettiamo davanti a te, Nos perdoa por esquecermos de você. perdonaci per quello che noi pensiamo di te, Por muitas vezes nos esquecemos do Senhor. per tante volte perché noi non scegliamo il Signore, Por muitas vezes passamos um dia inteiro, Espírito Santo, per quante volte noi passiamo un giorno intero Spirito Santo, sem pensar em você. senza pensare in te, Por tantas vezes estamos tentando fazer as coisas per quante volte noi stiamo cercando di fare le cose sem você, senza di te, sem depender de Ti. senza dipendere da te. Nos perdoa por muitas vezes te enxergar como algo Perdonaci se tante volte noi cerchiamo di capire che cerchiamo di approcciarci a te come qualcosa nós tivemos como algo para ser usado para o nosso próprio bem e ti vediamo come qualcosa da essere usato per il nostro bene e não como alguém que quer ser conhecido. e non come qualcuno da conoscere. Nos perdoa por te tirar do centro Perdonaci se ti abbiamo tolto dal e centro nós nos voltamos a você. e noi ritorniamo a te Como teu povo, come tuo popolo. nós nos arrependemos, Espírito Noi Santo. ci arrendiamo, Spirito E nós Santo. dizemos: toma o teu lugar. E noi ti diciamo prendi il tuo posto. Espírito Santo, Spirito Santo, toma o teu lugar prendi il tuo posto em nossos corações. nei nostri cuori. Toma o teu lugar, Prendi il tuo o posto, lugar que pertence a ti. un luogo che appartiene a Nós te te. damos permissão Noi ti diamo il permesso de se sentar no trono, di sederti nel trono, de ser o líder di essere il e o leader Senhor e il Signore das nossas delle vidas, nostre vite, da tua igreja. della tua Nós chiesa. não queremos correr atrás de algo Noi non vogliamo correre dietro a qualcosa que nós queremos. che noi vogliamo. Nós queremos escutar você. Noi vogliamo ascoltare
ascoltarti, para saber o que você quer, per sapere quello che tu o que vuoi, você quer fazer sobre a terra quello che hoje, tu vuoi fare o sulla que você terra quer oggi, fazer em nós quello che hoje. tu vuoi fare in noi Nós oggi. dizemos: eis-nos aqui. Noi ti diciamo riempici, Nós nos rendemos a Ti. noi ci arrendiamo a te, Ajuda-nos a aiutaci viver um relacionamento contigo. a vivere una relazione con te, Ajuda-nos todos os dias aiutaci ogni giorno a cultivar intimidade a contigo. coltivare intimità con te, A cultivar, Senhor, em tudo que nós a fazemos. coltivare in tutto quello che noi facciamo, Buscar respeitar a Tua presença. cercare e rispettare la tua presenza, Buscar preservar a Tua presença. cercare di preservare la tua presenza, Buscar Te agradar, Espírito Santo. cercare di esserti graditi, Spirito Em cada Santo, simples escolha que nós fazemos. in ogni semplice scelta che noi facciamo. Dá-nos esse coração. Dacci questo cuore, Alinha-nos ao Teu coração. Senhor. allineaci al tuo cuore, Em nome de Jesus. nel nome di Gesù, Em nome de Jesus. nel nome di Gesù. Obrigado, Senhor. Grazie. Amém. Amen. Amém. Aleluia. Amen.